Oi, gente! Tudo bem com vocês? Professora Rafaela Dias aqui novamente com vocês, aqui no nosso segundo encontro, aqui já com as nossas questões comentadas das edições mais recentes do Enem de Ciências da Natureza. Então, como eu já tinha comentado com vocês no nosso primeiro encontro, nós vamos trabalhar ali as versões mais recentes do Enem. Então, a gente vai mexer com as questões de 2020, 2021 e 2022. Principalmente 2022, porque o que está mais próximo ali da nossa realidade ali de 2023, e principalmente para a gente já relacionar ali com as atualidades, e eu já trabalhar algumas diquinhas ali para vocês com relação às questões ali que podem vir aparecendo, para a gente ter essa facilidade ali na hora da realização. Então, nós vamos começar ali de trás para frente. Então, primeiro nós vamos começar ali com o Enem de 2020, e as nossas últimas aulas ali a gente vai se aproximando da edição do ano passado. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente vai trabalhar é uma questão aqui bem contextualizada, que a gente consegue fazer relação aqui das diferentes disciplinas ali de ciências da natureza. Então, vamos lá. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Então, a questão ali ela já nos dá a reação prontinha, com todos os estados físicos, todos os valores. Já é uma equação aqui que a gente pode olhar ali e ver que ela já está balanceada, então isso já facilita bastante a nossa vida. Como você procederia para reutilizar num curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Primeira dica, voltando lá no encontro passado, é encarar as questões ali como uma questão discursiva. Então, depois a gente vai se preocupar com as nossas alternativas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o comando da questão. Então, como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é essa coloração rosa. Por que esse cartão ele já tem essa coloração? Se a gente voltar lá no enunciado, a gente vai ver aqui que esse cartão ele contém um sal, nesse caso especificamente de cobalto, que ele vai mudar de cor de acordo ali com a nossa equação, mas principalmente com relação à presença de umidade. Então, o que significa? Esse cartão já com a coloração rosa, ele já representa que nessa equação aqui, nessa reação química que está ocorrendo, nós já temos a presença de umidade. Então, para reutilizar esse cartão, o que a gente teria que fazer? Reverter esse resultado. Então, a gente teria ali que sumir com essa umidade de alguma forma. Isso já dá para a gente começar a pensar aqui por onde a gente inicia. Então, aqui, nós já teríamos ali a nossa resposta mais direta, que é sumir com essa umidade. Beleza, mas vamos contextualizar aqui, passo por passo, aqui para a gente entender certinho. Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui na equação em si. Então, gente, nós temos aqui o elemento cobalto, o CO, e o Cl, que é o elemento cloro. Beleza, nós temos aqui, então, o cloreto de cobalto. Nesse caso aqui, a gente pode olhar aqui que ele está em estado sólido, e como o nosso cartão aqui, essas informações entre parênteses aqui seriam as colorações dos cartões, ele ainda está na coloração azul. Aqui a gente já teria que começar a entender que, neste caso aqui, esse cloreto de cobalto ele está desidratado, porque ele ainda está com a cor azul. Rosa é após ali o contato com a umidade ou o contato com a água ali. Beleza. Outra coisa para a gente já começar a entender, a gente tem aqui, então, ele reagindo aqui com água. Então, ele está sendo hidratado. E dá uma olhada aqui bem atenta a esse símbolozinho aqui do meio, que a gente tem como se fosse duas setinhas ali em sentidos opostos. O que isso daqui representa para a gente? Isso daqui é um caso de equilíbrio. Então, o que nós temos neste caso aqui? Nós temos essa reação acontecendo das duas formas. Então, a gente tem aqui o sentido direto, que seria este sal reagindo com a água e ficando hidratado, nessa reação final aqui, e a gente também consegue fazer esse retorno, ou seja, desidratar isso daqui para a gente ter esse controle. Beleza. Outra coisa importante para a gente entender é esse ΔH aqui, que é um dos principais conceitos que a gente vai ver ali em termoquímica, que é a variação de entalpia. Primeira coisa, o que é essa entalpia? Entalpia
vai ser ali a energia que nós temos nos nossos compostos em determinadas reações ali para a gente mexer. Beleza, de cada substância nesse caso. E o ΔH vai ser a variação dessa energia ali nesse caso. Ok. Quando que a gente pode analisar, a gente pode medir essa entalpia aqui? Quando a gente tem, por exemplo, reações que vão ocorrer ali com pressão constante, esse calor de reação, essa entalpia, ela vai ser igual ao quê? A variação. Ou seja, eu vou ter a diferença do que eu tinha aqui nos meus produtos com a minha entalpia inicial. Aqui a gente já consegue relacionar com conceitos da física, por exemplo. O que é variação? É o final menos o inicial. Se a gente está mexendo aqui com variação de entalpia, a gente vai pegar a entalpia final menos a entalpia inicial e a gente vai ter quanto que variou. Quanto que a gente teve aqui nesse intervalozinho aqui para a gente medir certinho. Aqui ele não vai nos dar um valor específico, mas ele já nos dá a informação aqui de que essa variação de entalpia ela é menor do que zero. Ou seja, essa variação aqui ela é negativa. E isso já nos ajuda bastante. Por quê? Variação de entalpia, ΔH, menor do que zero, ou seja, negativo, se trata de uma equação de uma reação química exotérmica. Vamos lembrar lá dos conceitos iniciais ali, que a gente geralmente trabalha ali já quando a gente está começando a mexer com termoquímica. Então, exotérmica. A gente vai pensar em externo, exterior. É uma reação que libera calor, que libera energia. Então, beleza. Só essa variação aqui estar menor do que zero, a gente já consegue deduzir aqui que ela é exotérmica. Mas beleza, eu não acabei de dizer para vocês que a gente tem dois sentidos, que a gente tem aqui a possibilidade dos nossos reagentes se tornarem esse produto e os nossos produtos retornarem a essa situação inicial? Sim. Então, o que eu vou ter aqui? Quando a gente tem essa medida aqui de variação, ela se refere ao sentido direto da equação, ou seja, desse sal aqui desidratado, está sendo hidratado, essa é a reação que está acontecendo, é o que a gente está alterando ali nessa natureza desses elementos aqui, dessas substâncias. Essa hidratação aqui vai fazer com que a gente tenha esse produto. Essa reação aqui de reagente para produto, que é o sentido direto, ela vai ser exotérmica, ela vai liberar energia. O que a gente conclui também? Se daqui para cá, se de sentido reagente para produto, ela é exotérmica, de produto para reagente é o contrário, ela é endotérmica. Endotérmica a gente vai entender como absorção de energia, absorção de calor. Então, quando a gente tem essa reação em equilíbrio, que é este símbolozinho que está aqui no meio, essas setinhas aqui, uma para cada sentido, a gente tem o quê? Que se trata de um equilíbrio. A gente tem tanto uma reação exotérmica quanto uma endotérmica ali para a gente observar. Beleza. A gente já viu desde o começo ali que a gente começou a ver o comando do exercício, que a gente precisava descobrir como que a gente vai sumir com essa umidade, como que a gente vai desidratar esse sal aqui. Então, já comecei a encarar a pergunta ali como uma discursiva, já tenho ali a minha análise inicial, o começo ali do meu raciocínio, o que eu vou fazer agora? Agora, eu sigo para as minhas alternativas ali. Como também já comentei, provavelmente vão ter alternativas ali que a gente já vai olhar e já vai pensar o que isso aqui está fazendo aqui. Então, vamos lá. Resfriaria no congelador. Beleza. Resfriar. Resfriar, o que a gente vai fazer? A gente vai abaixar a temperatura. A gente vai resfriar, neste caso, este produto aqui. Já o sal que já está rosa. O fato de eu mexer nessa temperatura, o que vai acontecer? Eu vou retirar esse calor dali. O que vai acontecer? Ele vai abaixar a minha temperatura. Ou seja, ela vai favorecer a reação exotérmica. Então, ao invés de eu ter esse retorno aqui, que é o que a questão necessita ali que a gente faça, a gente vai ter, digamos assim, uma maior hidratação, porque a gente está favorecendo a exotérmica, a gente está favorecendo a perda de calor. Então, essa daqui nada a ver. A gente já arriscaria essa daqui, porque seria o inverso do que ele está nos pedindo. A gente estaria umedecendo mais aqui de uma certa forma, abaixando essa temperatura deste caso. Segundo aqui, letra B, borrifaria com spray de água. Então, essa aqui é mais uma das absurdas ali. Ele está querendo que eu tire a umidade. Então, se eu colocar mais água, eu vou estar hidratando ainda mais isso daqui. Então, não teria ali esse retorno, não teria como eu reutilizar esse cartão, que é o que
que é o objetivo principal ali da nossa questão. Beleza. Agora, letra C. Envolveria com papel alumínio. Tá. Se a gente fosse pensar ali, vou colocar papel alumínio. Papel alumínio, para que a gente utiliza no dia a dia? Geralmente para conservar ali certa temperatura. Tá. Se a gente conservasse aquilo ali, o que a gente poderia até acabar se confundindo? Ah, eu não vou deixar ter essa alteração de temperatura. Será que eu consigo retornar? Poderia ter esse equívoco. Mas nesse caso, gente, enrolar em papel alumínio ali não teria uma relação direta com o que a gente quer na questão. Ele só daria um jeito de conservar essa temperatura que a gente tem. Ele não iria retirar a umidade, aumentar a temperatura, que é o que a gente quer. Então não teria relação nenhuma aqui com o que a gente está estabelecendo aqui nessa questão inicial. Aqueceria com secador de cabelos. Então é a primeira que aparece ali pra gente, que envolve o aquecer, envolve calor. Então, se eu tenho algo ali úmido e eu vou aquecê-lo, eu vou ter essa perda de água, eu vou ter ali essa umidade tendo esse retorno ali, certo? A gente vai estar desidratando. Então, já seria uma ali para eu ficar mais esperta ali, para eu já ter essa lógica ali de ser uma das minhas possibilidades, porque eu estou aumentando a temperatura, então eu conseguiria tirar a minha umidade. Beleza. E aí, embrulharia em guardanapo de papel. Aqui nós temos vários problemas. Então, quando eu fui analisar essa questão, por que eu escolhi? Então, a gente teve uma variação de quem marcou a D e a E. Então, a grande parte dos alunos ali, de quem realizou essa prova aqui, ficou ali nas duas questões, ali nas duas alternativas, e acabou indo ali provavelmente no chute. Então, se a gente pensar, vamos embrulhar em guardanapo de papel. Ah, eu vou estar retirando a umidade. Então, quando a gente tem algo ali que está úmido, a gente embrulha ali numa folha de papel, ela vai, né, esse papel ali, dependendo, é claro, do papel específico que a gente está mexendo, ele vai absorver um pouquinho da umidade. Então, eu já poderia ter um equívoco aqui de, pode ser essa daqui, porque eu realmente vou estar tirando a umidade. Mas, aquilo que a gente também já conversou, eu posso ficar entre duas alternativas? Geralmente é o que vai acontecer. Mas o Enem ele vai trabalhar com a mais correta. Então, o que seria ali, ó? Num curto intervalo de tempo. Esse comando da questão aqui é o que define o que a gente vai marcar. O que é esse num curto intervalo de tempo? Se a gente colocar ali no guardanapo de papel, a gente vai ter essa absorção, né, relativamente baixa, mas vai ser uma coisa ali que vai demorar um pouquinho. Então, o que desempataria essas nossas duas alternativas? A rapidez em que isso aconteceria. Então, de longe, o que seria aqui, gente? A gente teria esse aquecimento, aqui nesse caso, que faria com que essa umidade, essa água aqui, que passou a fazer parte deste cristal, no caso, essa hidratação vai fazer com que a água faça parte desse cristal como um todo, ela evapore. Ela tem ali a sua retirada, digamos, do produto final aqui e retorne aqui para a condição inicial. Ou seja, a gente teria esse retorno aqui para a coloração azul, que é o que a gente precisa. Então, aqui já seria para a gente finalizar. Então, só retornando aqui, resfriaria no congelador? Muito pelo contrário, a gente vai estar diminuindo a temperatura, a gente vai estar favorecendo a exotérmica, que é ali essa reação para passar esse cristal para a coloração rosa. Então, nada a ver aqui. Porque, ó, a gente teria o quê? Quando a gente tem essa exotérmica e a endotérmica, a gente tem o caminho da reação. A gente tem aqui, ó, na exotérmica, que é o nosso caso, a gente tem o reagente com uma entalpia, com essa energia, com este calor aqui mais elevado, e após a minha reação, meu produto ele vai ter um decaimento. Se eu colocar mais temperatura aqui, esse gráfico aqui ele seria favorecido, porque o que ia acontecer? Eu teria essa chegada neste produto aqui de uma forma mais rápida, porque eu estou resfriando. Na endotérmica, aí a gente poderia pensar, se fosse ao contrário, ali a gente poderia utilizar disso daqui. Porque aí eu tenho uma energia aqui, uma entalpia inicial mais baixa, e eu tenho uma absorção de energia ali, que seja do meio, de algum tipo de forma de aquecimento, ali favorecendo os meus produtos. Então, só para a gente ter uma noção aqui também na parte de gráficos, porque gráficos a gente vai ver bastante, que é ali um ponto bem interessante para a gente tratar no Enem, porque aparece bastante. E aqui, o caso do spray na água, a gente estaria favorecendo, ó. Aqui, no caso, nós teríamos 6 moléculas de H2O, adicionando
uma quantidade maior ali de água, a gente teria uma superidratação, digamos assim. Então, nunca que a gente ia conseguir retornar para essa condição aqui de desidratação, colocando ainda mais água. E o que a gente tem de relação aqui, gente, para a gente pensar aqui na parte de tecnologia? Então, por que as coisas ali, esses aparelhos ali, têm esse tipo de sistema de segurança? Porque a gente tem essa eletrização ali envolvendo isso daqui. Então, são coisas ali que não podem ter essa umidade elevada. Então, é só a gente pensar no nosso dia a dia que a gente consegue relacionar diretamente ali com aparelhos ali que a gente tem aqui, não podem ficar muito perto da umidade, porque vai favorecer ali algum tipo de desgaste e isso vai acabar corrompendo, vai acabar ali encurtando a vida ali do meu aparelho. A que a gente ficaria ali, teria até algum tipo de confusão ali, mas a gente viu que o papel alumínio não teria nenhuma influência na temperatura, então não favoreceria nenhum dos lados, né, nenhum dos sentidos dessa reação química. O secador de cabelos, então, que seria uma das mais adequadas, porque, gente, se a gente pensar que a gente tem ali o sentido direto da nossa reação, ela é exotérmica, se a gente esquentar, o que vai acontecer? A gente vai estar potencializando essa perda de água. Então, isso a gente já consegue relacionar. Aqui coloquei só um gráficozinho aqui, uma representação para a gente entender, já relacionando até com biologia, que são os estados químicos, os estados físicos ali que a gente tem, então do sólido, líquido e gasoso. Quando a gente tem as mudanças aqui, por exemplo, de fusão, de vaporização, nós temos a absorção de calor. Então aqui, por exemplo, se eu tenho algo sólido, ele vai passar por fusão, ele vai derreter aqui. O que ele precisou para isso? Ele precisou de um certo calor. Ele precisou absorver calor ali de uma certa fonte. E quando a gente tem ao contrário, aqui, por exemplo, se a gente for ver aqui do líquido para o sólido, então solidificação, o que a gente precisou? Que este líquido, ele perdesse esse calor, ele perdesse essa energia para ele mudar de estado físico. Então, isso tem uma relação direta ali para a gente pensar nesse caso. A reação já nos mostra isso. Porque se eu aquecer, o que vai acontecer? Eu vou estar favorecendo esse retorno aqui. Vou estar favorecendo essa desidratação desse sal para ele retornar ali, para eu conseguir reutilizá-lo, né? Que é o que o comando nos diria ali. E o embrulharia em guardanapo de papel seria eficiente até um certo ponto, seria uma ali para a gente ficar em dúvida, mas vamos lembrar da mais certa. O que nos faz decidir ali a nossa alternativa certa é pensar no mais rápido. Então, o que faria isso daqui num curto intervalo de tempo? Esse retorno. Com certeza, aqueceria com o secador de cabelos ali. Então, gente, uma questão totalmente contextualizada, que só da gente fazer esse passo a passo ali, de pensar nela inicialmente como uma questão discursiva, a gente já conseguiria eliminar várias alternativas ali. Porque às vezes, se eu fosse direto para as alternativas, eu iria ficar entre a D e a E aqui, poderia dar alguma confusão. E encará-la como uma discursiva já faz com que eu limpe aqui esses equívocos aqui, que geralmente tem ali em toda a questão ali, que vão ter duas alternativas, uma alternativa ali que é absurda. Então, isso facilita muito a nossa aprendizagem. Então, gente, esse é só o início do nosso processo ali, da nossa conversa. Então, a gente está aqui no nosso segundo encontro. Semana que vem nós temos mais um encontro, a gente já vai tratar de questões ali que envolvem sempre, né, as três disciplinas ali, então biologia, química e física de uma forma geral, mas com um foco um pouquinho diferente. Essa daqui a gente tinha, obviamente, o foco em química, mas a gente conseguiu discutir a física, a biologia e contextualizar isso daqui, pensando ali nas alternativas e tal, e ficando de uma forma muito mais fácil ali da gente encarar. Beleza, gente? Então aqui, qualquer comentário, qualquer dúvida, não deixem aqui de colocar aqui embaixo, aqui nos nossos comentários, eu vou dar uma olhadinha depois. E a gente vai tendo ali, dicas ali de certas questões. Eu realizei essa questão aqui no Enem quando eu fiz ali de 2021, 2022, e não entrou na minha cabeça. Se pudesse discutir isso daqui. Então, deem sugestões, gente, comentem o que a gente pode ali trabalhar juntos. E vamos seguindo nessa caminhada aqui, porque a partir do encontro que vem, gente, a gente já tem a contextualização ali com as atualidades e também as diquinhas de redação. Então, não percam. Espero vocês aqui, espero que vocês tenham aproveitado. Então, esse é só o iniciozinho ali, vamos juntos aqui e até semana que vem, gente.